afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma. Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu vim para fazer o estudo de número 6 e o tema da lição de hoje é a salvação. E vamos orar, né, pra gente começar o nosso estudo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque esse estudo é muito, acho que é o mais especial, que fala sobre a morte de Jesus, fala sobre o que ele fez por nós, o sacrifício que ele fez por nós. A maior prova de amor que alguém poderia dar para alguém é o que Jesus fez por nós, né? Então hoje a gente vai entender sobre isso, para que a gente possa dar valor, né, ao que Jesus fez por nós e viver assim de forma que agrade a Ele. Então, antes de a gente começar o estudo, vamos orar e depois você pega a sua Bíblia para que a gente possa começar e você conferir tudo junto comigo, tá bom? Então vamos lá. Senhor, muito obrigada por mais um dia, Senhor. Quero te pedir que nesse momento possa nos dar sabedoria e que o Senhor possa falar aqui, Pai, que o Senhor possa se manifestar, que a Tua presença possa estar aqui, Pai, para que as pessoas possam sentir, Pai, a Tua presença e te buscar cada dia mais. Transforma a nossa vida, Pai. Por favor, nos ajude a dar valor à Tua morte, ao Teu sacrifício que o Senhor fez por nós, porque não foi qualquer sacrifício, foi o maior sacrifício que o Senhor poderia fazer por nós, foi dando a sua vida. Então, que o Senhor nos ajude a dar valor e obedecer ao Senhor e viver de forma que te agrade. Isso que eu te peço e te agradeço por Jesus. Amém. Então, vamos lá. A salvação. O pecado causa dor e sofrimento neste mundo. O sentimento de culpa pelo pecado atormenta a vida de muitas pessoas diariamente. Hoje estudaremos a maneira como Deus nos liberta da culpa e oferece a salvação do pecado. A Bíblia, a carta de Deus para nós, afirma que Ele, em seu grande amor, providenciou um plano para que fôssemos libertados das terríveis consequências do mal e do pecado. Todos os problemas deste mundo resultam do pecado, e Deus deu o seu Filho Jesus Cristo para nos libertar do pecado e de suas consequências. Vamos conhecer como Deus fez isso e o que podemos fazer para nos beneficiar desta salvação que nos é oferecida. Então, antes da gente falar sobre a salvação, vamos ver quais foram as terríveis consequências do pecado. E essa lição tem 7 questões e a gente vai agora para a questão número 1, que diz assim: qual é a consequência final do pecado? Vamos ver em Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, qual é a consequência final do pecado? A morte, né? Vamos ver agora a questão número 2. Pode o homem resolver o problema do pecado? Vocês acham que nós, seres humanos, podemos resolver esse problema que se chama pecado? Vamos ver em Jeremias, capítulo 2, versículo 22. Que diz: pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Então aqui Deus diz, por mais que você se lave, né, com salitre e amontoes potassa,
ou taça, nunca tinha ouvido essa palavra. Por mais que você se lave com isso para Deus, você vai continuar sendo imundo, né? Então nós, meros seres humanos, a gente não pode resolver esse problema que se chama pecado. Vamos para a questão então número 3, que agora a gente vai saber como Jesus salva o pecador. Que provisão fez Deus para salvar o homem? Vamos ver em João 3, versículo 16, que eu acho que é o versículo que é mais conhecido, né? João 3,16. Que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, que providência Deus fez? Dar o seu único Filho, né? Para que ele pudesse morrer em nosso lugar, para que a gente assim pudesse ter a vida eterna, né? Então, a providência foi doar o seu próprio Filho. Que mãe! Quando a gente não, porque eu ainda não sou mãe, mas quando uma mãe tá grávida e fica esperando o seu filho ali na barriga 9 meses, ela cria um amor assim tão grande pelo seu filho antes mesmo de conhecê-lo. E eu fico pensando, será que essa mãe teria coragem de dar o seu único filho para salvar toda a humanidade? Será que se a humanidade dependesse do único filho dela para morrer por nós, será que essa mãe daria esse filho para morrer por nós? Eu, assim, sinceramente, eu não sei se eu daria o meu único filho para morrer por alguém, né? Porque a gente fica pensando, poxa, a gente ama tanto, né? É um bebê tão indefeso. Mesmo que Jesus fosse um homem, ele era uma pessoa assim muito boa, né? E Deus era o único filho de Deus, é o único filho de Deus que dá tanto prazer a ele, tanto amor, né? Que é o único que tem méritos para que a gente possa chegar a Deus. E ele deu o seu único filho por todos nós. Eu fico pensando, se ele ama tanto Jesus, imagine o amor que ele tem por nós, a ponto de dar o seu único filho por nós. Então, assim, as coisas desse mundo que a gente passa, as tribulações, as dificuldades que a gente passa aqui nesse mundo, a gente tem que se apegar a Deus, sabe? A gente tem que olhar para Deus e agradecer a Ele pelo amor que Ele tem por nós. Por mais que a gente, às vezes, se sinta sozinha, se sinta pequeno, porque eu falo assim, porque eu mesma me sinto muitas vezes pequena, me sinto muitas vezes sozinha. Mas quando eu penso no amor que Deus tem por mim, e eu penso naquela música, me ama, né? Ele me ama, Ele me amou, deu seu único filho. Então eu penso assim, poxa, Deus me ama. E as coisas desse mundo que a gente fica tão preocupado, essas coisas não são nada para as coisas que Deus tem preparado para nós, né? Então, se você estiver passando por momentos tristes na sua vida, momentos de depressão, momentos de tristeza mesmo, sabe? Olha para Jesus, olha para Deus. Não pense que Ele está lá longe, que Ele está lá no céu, longe de você. Ele está pertinho de você, pertinho. Ele só está esperando você chamar Ele para te ajudar, você chamar Ele para pedir carinho. Sabe, Deus, eu preciso de carinho, eu não quero nada material, eu só quero teu carinho, eu só quero me sentir consolado, tô me sentindo só, tô me sentindo pequena, tô me sentindo fraca. Então, olha pra Deus e conversa com Ele, porque Ele é a pessoa que mais nos ama. Se seu pai, sua mãe faz tudo por você, mostra tanto amor por você, e você sabe que eles amam você, imagine Deus. Deus ama você muito mais que Ele. Então, assim, coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, porque se tem uma pessoa que mais quer o seu bem, é Deus. Então, as coisas que você fica preocupada aqui na terra, que você quer tanto ter e não consegue, e às vezes você ora tanto para que você possa conseguir, e você não vê resposta, parece que Deus ouve tudo, menos o que você pede. Assim,
tenta colocar na sua cabeça que Deus, Ele te ama. E se Ele te ama, é a pessoa que mais te ama. Se ainda não aconteceu, é porque Ele sabe de tudo, sabe? Confia nele e o mais Ele vai fazer por você, tá bom? Vamos agora para a questão número 4, que fala assim: como descreveu Jesus a sua missão? Vamos ver em Lucas 19, versículo 10. Diz assim, ó: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, como Jesus escreveu a sua missão? Buscar e salvar o que havia perdido, né? E o que é que havia perdido? Os seres humanos, né? As pessoas. Porque quando Deus criou o mundo, Ele infelizmente perdeu Adão e Eva, porque perdeu pro mundo, perdeu pro maligno, né? Porque eles desobedeceram a Deus. Então ele planejou, né, vir aqui nesse mundo para doar sua vida, para salvar o que ele tinha perdido, né, que é a nossa vida. Então a nossa vida foi paga por um alto preço, né, que foi o sangue de Jesus derramado na cruz. E vamos ver agora a questão número 5. Jesus cometeu algum pecado? Será que Jesus passou por tantas tentações, passou por tanta coisa? Será que Jesus cometeu algum pecado? Vamos ver o que a Bíblia nos diz em Hebreus 4, versículo 15. Diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Nossa semelhança quer dizer, no mesmo corpo que a gente está hoje, Jesus veio aqui, foi tentado da mesma forma, mas sem pecado. Então quer dizer, ele não pecou, né? Então, às vezes a gente acha tão difícil viver um dia sem pecar, né? Mas é bom a gente estar sempre vigiando, né? Para que a gente possa pecar menos, né? Que a gente não possa estar acariciando o pecado. O que é acariciar o pecado? Acariciar o pecado é você estar sempre fazendo a mesma coisa. Você sabe que aquilo ali é errado e você está sempre fazendo a mesma coisa, né? Você não procura mudar, não procura deixar de fazer aquilo. Você está sempre passando a mão em cima do pecado, fazendo carinho, né? Acariciando o pecado. Isso não pode. Tipo assim, quando a gente tá ali vivendo o nosso dia e a gente peca assim sem perceber, isso não é pecado acariciado. Agora, quando você, tipo assim, todo dia você xinga um palavrão, que você sabe que é pecado, e você xinga todo dia o mesmo palavrão, fica xingando a mesma coisa, isso aí é acariciar o pecado, né? Então, ou maltratar alguém, alguma coisa que transgrida a lei de Deus, que você tá sempre fazendo a mesma coisa todo dia, isso aí tá acariciando o pecado. E Jesus não pecou. Que bom saber que Jesus não pecou nenhuma única vez, porque se Jesus tivesse pecado uma única vez, só uma vez, ele não poderia morrer por nós, porque para morrer em nosso lugar tinha que ser uma pessoa sem defeito, sem pecado, e essa pessoa só poderia ser Jesus. E eu agradeço, Jesus, muito obrigada por não ter pecado, obrigada por ter morrido por mim, morrido por vocês também. Então a gente tem que agradecer a Deus todos os dias por isso. Vamos ver a questão número 6. Como pagou Jesus a dívida do homem? Vamos ver em Isaías 53, do versículo 3 até o versículo 6. Como pagou Jesus a dívida do homem? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Aqui fala de Jesus. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si
e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, né? De todos, para que a gente pudesse ser salvo, né? Então, como pagou Jesus a dívida do homem, dando a sua própria vida, né? Porque por mais que Deus doasse Jesus também tinha que aceitar, né? Ele tinha o seu livre-arbítrio de aceitar, não foi obrigado. Então ele quis se doar, ele quis doar a própria vida para nos salvar. Então ele se doou, ele sofreu. Ninguém sofreu mais que Jesus. Às vezes a gente acha que a gente sofre aqui nesse mundo, mas a gente tem que pensar que se tem uma pessoa que sabe o que é dor, que sabe o que é passar fome, que sabe o que é passar sede, é Jesus, porque ele passou fome, passou sede, passou por tudo que a gente nem imagina, que a gente nem sabe, Jesus passou. Então a gente tem que parar um pouco e agradecer a Deus pela nossa vida e agradecer por ele ter morrido por nós, porque se Jesus não tivesse morrido por nós, o mundo hoje estaria perdido, né? Infelizmente. Mas graças a Deus que ele morreu por nós e hoje a gente tem a salvação. E a única coisa que a gente precisa ter para ter essa salvação é escolher e dizer sim para Jesus. Assim a gente vai ter a salvação de graça, né? Vamos ver agora a última questão, que é a questão número 7, que diz assim: que ato assegurou nossa salvação? Qual foi o último ato para ser cumprida a nossa salvação? Vamos ver em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 até o 22. Diz assim, ó: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, assim como Adão trouxe a morte, né, para todos os homens, Jesus veio e trouxe a vida, né? Então, qual foi o último ato que assegurou a nossa salvação? Foi a ressurreição de Jesus, né? Então aqui diz assim, ó: para os seres humanos, a vida depois da morte depende da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Sua ressurreição assegura a nossa salvação eterna. Paulo ensinou que seremos salvos pela sua vida. Então, o último ato foi Jesus ressuscitar, né? Que Jesus morreu e depois no terceiro dia ele ressuscitou. E hoje ele está lá no céu, ao lado de Deus, né, intercedendo por nós, sendo nosso advogado e nos defendendo, né, das nossas próprias fraquezas, para que a gente possa receber o perdão de Deus e viver em harmonia com Ele, né, em viver em amor com Ele, em paz, né. E quais são as 3 coisas que a gente deve fazer? Crer em Jesus, Atos 16, 30 a 31. Atos 16, do versículo 30 até o 31. Aceitá-lo como um único Salvador. Então, se você não aceitou Jesus como seu único Salvador, fala para ele agora: Jesus, eu te aceito como meu único Salvador, como meu único Senhor. Né? Que eu tenho certeza que a sua vida vai mudar depois dessa decisão. E você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e reconhecer que só Ele pode te salvar e só Ele pode te fazer feliz, te dar alegria, né? Porque a alegria desse mundo aqui é passageira. Se você não tiver amizade com Deus, você sempre vai estar buscando alguma coisa para preencher esse vazio que tem em você. Porque quando Jesus nos criou, Ele deixou um espaço que pertence a Ele. Então esse espaço, tem um espaço na nossa vida que só pertence a Deus. Eu estou falando geneticamente mesmo. Na nossa vida, no nosso corpo, tem um espaço que só pertence a Deus. Se a gente tentar buscar preencher esse vazio com compras, com coisas materiais, com qualquer coisa, a gente não vai conseguir. A gente vai estar sempre sentindo falta de alguma coisa. E essa coisa, entre aspas, né, é Jesus, porque só Jesus pode preencher esse vazio, porque esse vazio é para Ele, é o primeiro lugar da nossa vida,
tem que ser dado para Deus. E a terceira coisa que a gente tem que fazer é abrir a porta do nosso coração. Por que a gente tem que abrir a porta do nosso coração? Por quê? Porque no nosso coração não tem maçaneta, né? E mesmo que tivesse, Jesus não iria abrir. A única maçaneta que tem no nosso coração é do lado de dentro, que só a gente pode abrir. Jesus, ele não arromba o seu coração. Jesus, ele só faz bater no seu coração. Agora você vai decidir se você vai abrir a porta do seu coração para ele ou não. Então, fica aí à sua disposição se você vai querer abrir a porta do seu coração ou não para Jesus. Aqui fala um texto assim, ó. O coração de Deus anseia por seus filhos terrestres com amor mais forte que a morte. Entregando seu Filho nesse único dom, derramou sobre nós todo o céu. A vida, a morte e a intercessão do Salvador, o ministério dos anjos, o pleitear do Espírito, o Pai operando acima de tudo e por tudo, o interesse incessante dos seres celestiais, tudo se empenha em favor da redenção do homem. Então, hoje Deus está trabalhando muito a seu favor, só para salvar a sua vida, para que um dia todos nós possamos estar com Ele no céu, porque o plano de Deus é que a gente possa viver numa terra nova, uma terra renovada, sem pecado, sem nada de mal, sem maldade, sem nada de ruim que nos entristece, que nos deixa mal nessa terra, nesse mundo. É o plano de Deus para nós. Então, se você quer fazer parte desse mundo, escolha Jesus, né? Entrega a sua vida para Deus, tá bom? Parece ser assim, tão simples de falar, um tema tão comum de se escutar. Quero te contar do amor de Deus, mas não sei por onde começar. É tão profundo, intenso, imenso e é por mim extravagante, infinito e é por ti. Todo o mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Canções que já cantei, poemas que já li e as tentativas que eu já vi não vão compreender, não sabem descrever o amor que Ele é e tem por mim. Quem dá a vida pra morrer em meu lugar tem um amor inexplicável a me amar. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor
Oremos. Bondoso Deus, que estudo maravilhoso o Senhor nos preparou, Senhor. Te peço nesse momento que possa nos dar sabedoria para que a gente possa, Pai, entender tudo e que tudo possa ficar esclarecido na nossa mente, Pai. Por favor, Senhor, nos acompanhe aonde quer que formos. Fica conosco, é que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por assistir, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.